Oi, pessoal, estamos aqui de novo, né, para continuar com o nosso curso de macroeconomia e finanças públicas, né? Na aula passada eu concluí a parte de multiplicador monetário, né, e multiplicador bancário, né? E agora nós vamos falar um pouquinho de oferta e demanda por moeda. Tá certo? Então, nós estamos falando tudo do mercado monetário. Esquece o mercado de bens, tá? Nós estamos considerando que no mercado monetário o nível de renda e produto da economia seja constante, não mude, seja dado, certo? Assim como nós consideramos no mercado de bens que a taxa de juros era dada, que ela não mudava, certo? Então, vamos falar aqui de oferta e demanda por moeda. Primeiro, nós vamos falar a oferta de moeda. Quem é que oferta moeda mesmo, hein, pessoal? Quem é que oferta moeda, né? Quem oferta moeda, se for a moeda primária, aquela que sai quentinha do forno, é o Banco Central, né? Mas os bancos comerciais, pelo mecanismo que eles têm de emprestar dinheiro, eles conseguem multiplicar essa base monetária e, com isso, ofertar moeda também, né? Então, tanto os bancos comerciais como o Banco Central, eles são responsáveis pela oferta de moeda. Mas já que nós estamos falando do Banco Central, vamos falar um pouquinho dele, a respeito dele? Então, que é o Banco Central? O Banco Central, que é o Bacen, né? O Bacen. Quais são as funções do Bacen, né? A primeira função que a gente pode dizer que é a de emitir moeda. Muito embora emitir moeda. Muito embora quem vai emitir mesmo é a Casa da Moeda, mas a Casa da Moeda vai emitir com uma ordem do Bacen, certo? Então, uma das funções do Bacen é emitir moeda. Outro é ele ser o banco dos bancos. Ser o banco dos bancos. Como assim, Luísa? Banco dos bancos. É ele quem vai estipular, por exemplo, o recolhimento compulsório, certo? É ele quem vai estipular o recolhimento compulsório dos bancos comerciais. Você lembra o que era o recolhimento compulsório? O recolhimento compulsório era aquele recolhimento ou depósito obrigatório que os bancos tinham que fazer junto ao Banco Central, que representava uma porcentagem dos depósitos que eram realizados nos bancos comerciais, certo? O que nós tratamos aqui quando nós falamos do multiplicador era o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista. Então, aquele dinheiro que entrava na conta corrente, uma parcela dela ia ficar indisponível para empréstimo porque estaria depositado numa conta do Banco Central. Não é isso? Então, o Bacen ele controla os bancos, um dos mecanismos é através do recolhimento compulsório. Outro é através do redesconto. Deixa eu falar isso daqui. Antes de eu continuar aqui as funções, né, do Bacen, antes de eu continuar aqui as funções, eu vou falar uma coisa, né? O que acontece? Nós vimos, depois eu volto para essa tela, nós vimos que os bancos comerciais, eles têm o poder de multiplicar a base monetária, não é isso? Então, o Bacen coloca uma base monetária na economia, por exemplo, de 100, né? Aí, os bancos comerciais, pelo mecanismo que eles têm de empréstimo, transformam esses 100 em 500. Mas pode ser que o Bacen não queira que se torne 500 aqui. Então, ele tem alguns instrumentos para reduzir essa oferta de moeda, certo? Para reduzir a quantidade de moeda na economia. Então, quais são os instrumentos que o Bacen se utiliza? Instrumentos que o Bacen se utiliza para exercer o controle monetário. Controle monetário. Certo? Então, o primeiro deles é o recolhimento compulsório, certo? Ou o depósito compulsório, que é uma porcentagem dos depósitos que entram nos bancos comerciais e que ficarão indisponíveis para empréstimo. Então, o que acontece? Se eu deposito, por exemplo, 10 mil reais no banco e o banco tem que recolher, vamos supor, 20% para o Banco Central, ele só vai poder emprestar no máximo 8 mil. Então, quer dizer que ele vai multiplicar menos a base. Tá certo? Então, quanto maior o recolhimento compulsório, menor serão os meios de pagamento, tá? Outra maneira é o redesconto. Vamos colocar aqui taxa de redesconto. Taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? A taxa de redesconto é a taxa de juros que que o Banco Central cobra dos bancos comerciais quando empresta dinheiro para eles.
Pode acontecer dos bancos comerciais, por exemplo, emprestarem mais do que deveriam, digamos assim. E, de repente, as pessoas que depositaram dinheiro naquele banco vão lá sacar seu dinheiro. E os bancos comerciais podem o quê? Não ter esse dinheiro para pagar. Né? Então, eles podem incorrer em insolvência. Então, para evitar isso, o que eles fazem? Eles podem pedir dinheiro emprestado ao Banco Central. Esse empréstimo que eles fazem ao Banco Central é chamado de redesconto. E o Banco Central pode emprestar ou não, mas quando ele empresta, ele cobra uma taxa de juros desse redesconto. E essa taxa de juros é chamada de taxa de redesconto. Então, se a taxa de redesconto ela for alta, né, os bancos comerciais vão pensar duas vezes antes de pedir dinheiro emprestado para ele, para o Banco Central. Se a taxa de redesconto for baixa, os bancos comerciais provavelmente se socorrerão mais ao Banco Central pedindo dinheiro emprestado. Né? Essa taxa de redesconto, ela tem um caráter meio que punitivo, certo? É como se o Banco Central falasse assim, ó, você foi emprestado demais, agora você está vindo pedir dinheiro emprestado a mim, então eu vou cobrar uma taxa de juros de tanto, certo? Então, quando a taxa de juros, que é essa taxa de redesconto, estiver alta, né, os bancos vão ficar temerosos de emprestar muito dinheiro, porque sabem que se emprestarem muito e vierem a precisar do dinheiro do Banco Central, vão ter que pagar uns juros muito altos. Entenderam? Então, a taxa de redesconto é outro mecanismo. E, por último, o open market ou operação de mercado aberto. Ou operação de mercado aberto. O que é a operação de mercado aberto? É quando são vendidos títulos públicos, né? Colocado num lugar que não necessariamente precisa ser físico, né? Onde são negociados títulos públicos. Né? E esses títulos, quando eles são comprados, vamos supor que a população compra esses títulos. Ela não está roubando os títulos, ela está comprando. Né? Então, ela está entregando reais. Então, está havendo uma redução dos meios de pagamento, uma destruição de meios de pagamento. Agora, ao contrário, quando esses títulos são resgatados e serão pagos por isso, né? Então, está havendo um aumento da oferta de moeda, está havendo uma criação de moeda. Então, um dos mecanismos de controle monetário é o open market. Se quiser reduzir a quantidade de moeda na economia, o governo faz o quê? Vende títulos públicos. Se por acaso quiser aumentar os meios de pagamentos, aumentarem os meios de pagamentos, então o Bacen tem que resgatar esses títulos públicos, tá certo? Então, isso é a operação de open market. Então, são esses três instrumentos de controle monetário. Aí nós vamos voltar lá nas funções do Bacen, justamente porque eu vou falar agora que ele é responsável pelo redesconto, ou se você quiser, pela taxa de redesconto, né? Então, quando eu digo que ele é banco dos bancos, tanto é porque ele vai realizar as operações de redesconto e vai definir a taxa de redesconto. Redesconto, como também ele vai definir o recolhimento compulsório, tá certo? Outra coisa muito importante é que ele é o guardião das nossas reservas internacionais. Guardião das reservas internacionais. O que significa isso? Significa que o Bacen, ele é quem vai guardar, por exemplo, aquelas barrinhas de ouro, né, que são as nossas reservas internacionais, o dólar, né, o euro, né, as moedas fortes, né? Ele que vai guardar todas essas reservas internacionais, tá certo? Ele é o guardião delas. Outra coisa, ele vai determinar, né, o câmbio, né, a taxa de câmbio. Nós vamos ver depois, no capítulo 15, que o câmbio, ele pode ser câmbio fixo ou câmbio flutuante ou flexível, né? Então, quem determina se vai ser câmbio fixo ou flutuante vai ser o Bacen, né? E se ele for fixo, ele é quem vai determinar a cotação do dólar, né? E como é que ele segura, o do dólar ou da moeda estrangeira? Como é que ele segura, por exemplo, o valor do dólar? Ele segura comprando ou vendendo dólar no mercado, dependendo da situação. Então, ele determina também a taxa de câmbio, certo?
que acontece? O governo, ele tem o Tesouro Nacional, né? O Tesouro Nacional é uma secretaria atrelada ao Ministério da Fazenda, que é responsável pela administração de todos os recursos públicos federais. Então, no Tesouro Nacional vão entrar e vão sair todos os recursos públicos. Mas quando entra ou quando sai, precisa ter uma conta para entrar ou sair esses recursos. E essa conta se dá no Banco Central, certo? Então, os depósitos do Tesouro Nacional, eles vão ser realizados no Banco Central, né? Outra coisa também, ele vai ser o executor da política monetária. Executor da política monetária. O que é política monetária? Política monetária é o controle do governo sobre a oferta de moeda. Então, quem é que vai executar esse controle da oferta de moeda? É o Bacen, certo? A gente ainda vai falar em política monetária, tá? Mas só para já ficar aqui. Outra coisa também é que ele vai garantir o cumprimento das metas de inflação. Como assim, Luísa? O que acontece? O Conselho Monetário Nacional, ele vai estabelecer uma meta para a inflação. O que é isso, meta de inflação? Ele vai dizer assim, olha, a inflação no Brasil vai ter que ser no máximo de 4,5%. Mas existe uma tolerância para 1,5% a mais ou 1,5% a menos, né? Então, se toleraria até 6%, por exemplo. Então, se a inflação no país chegar até 6%, a meta foi cumprida. E como é que se faz isso? Quais são os mecanismos para fazer com que essas metas sejam alcançadas? Então, o mecanismo é através das taxas de juros. Então, quando a inflação está perigando aumentar, o Bacen vai lá e eleva as taxas de juros para controlar a inflação, né? Como é que ele faz isso? O que é inflação? Inflação é elevação de preços. Os preços estão se elevando. Por quê? Porque a demanda está maior do que a oferta, né? Então, tem mais gente querendo comprar mercadorias, por exemplo, do que as empresas estão oferecendo. Então, os preços tendem a subir. Então, uma das maneiras para evitar que os preços subam é conter essa demanda, fazer com que a demanda agregada por bens e serviços diminua. E uma dessas maneiras é elevando a taxa de juros. Na medida que você eleva a taxa de juros, as pessoas, ao invés de consumir, vão deixar o dinheiro lá no banco rendendo, certo? Que se torna mais atrativo, né? Então, mas quem é que vai determinar essa taxa de juros justamente para controlar a inflação? É o Bacen, certo? Agora, quem determina qual é a meta de inflação, ou seja, 4,5%, por exemplo, é o Conselho Monetário Nacional, não é o Bacen. Então, quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. Agora, quem vai ser instrumento para a concretização dessas metas vai ser o Bacen, certo? Então, são mais ou menos essas as funções, tá bom? Do Bacen. Pode, de repente, colocar um pouquinho mais diferente, mas em regra é isso daí, tá certo? Agora, o que acontece? O Bacen, ele tem um balancete, né, que nós vamos precisar entender. Mas, para facilitar, a primeira coisa que nós precisamos saber é que existe passivo e que existe ativo nos balanços, nos balancetes, tanto do Banco Central, como do sistema bancário, como dos bancos comerciais. Então, existe um balancete, certo? Onde eu vou colocar de um lado o ativo, do outro lado o passivo. Mas, para isso, eu preciso saber o que é ativo e o que é passivo, não é isso? Então, ativo é o que representa os direitos do banco, certo? Bens e direitos. E o passivo são as obrigações. Então, primeiro nós vamos construir o balancete do Bacen. Se você conseguir entender, você provavelmente não vai precisar decorar, certo? Mas se você não entende de jeito nenhum, então você vai ter que decorar, tá? Então, o Bacen, eu vou colocar aqui desse lado o passivo do Bacen. Passivo são as obrigações, né? E desse outro lado eu vou colocar o ativo, que são os bens e direitos, tá? Ativo. O passivo, ele vai ser dividido em passivo monetário, ou seja, que é a moeda, e passivo não monetário. O passivo monetário é a moeda do Banco Central. Qual é a moeda do Banco Central? É a base monetária, certo? Então, a base monetária é o passivo monetário do Banco Central, ou seja, é a moeda do Banco Central, né? E ela é constituída de papel moeda em poder do público e dos encaixes. Lembre-se que esses encaixes aqui são os recursos
depositar em forma de recolhimento compulsório, recolhimento voluntário e caixa dos bancos. E qual seria o passivo não monetário, aquilo que não corresponde moeda? Seriam os depósitos do Tesouro Nacional, certo? Quando o Tesouro Nacional ele faz um depósito no Bacen, aquele depósito vai render juros, certo? Então, não é um depósito à vista, tá? Então, como não é à vista, não é moeda, né? Então, como não é moeda, eu coloco aqui no passivo não monetário. Outra coisa que eu vou colocar aqui são os empréstimos que o Bacen capte. Coloca aqui na lousa. Empréstimos do Bacen, certo? Que ele está captando. Quando você for ver nos livros, não vai ter essa palavrinha capta, tá? Mas eu estou colocando aqui para você entender. É o empréstimo que ele capta, né? Que ele pediu emprestado. Então, vai corresponder a um passivo, uma obrigação, certo? E aqui eu vou colocar saldo líquido de outras contas, porque não é tão importante, ele não pede muito. Quer dizer, quase nunca pede. Saldo líquido, que são as outras contas, né, de demais contas. Pronto, e agora eu vou colocar o ativo. Do lado do ativo, eu vou colocar o caixa do Bacen, né, que atualmente é 0, mas tudo bem, vamos colocar aí o caixa do Bacen. Vamos colocar aqui as reservas internacionais. Ah, Luísa, por que que é ativo? Eu não disse que ativo é bem ou direito? Então, as reservas internacionais vão ser bens, né? Que ele vai ter, né? Bens e direitos sobre aquelas reservas internacionais. Então, é um ativo, né? Os empréstimos que ele faça. Para que o Bacen pode fazer empréstimo, hein? Bem, o Bacen pode fazer empréstimo tanto para o setor privado. Porque o que acontece? O que acontece? O Bacen, até 1986, e o Banco do Brasil eram considerados autoridades monetárias, que, aliás, foi uma coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Então, uma das características aqui é porque ele exerce a função de autoridade monetária. Autoridade monetária. Aliás, é a única autoridade monetária que nós temos, tá? Antigamente, nós tínhamos também o Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil deixou de ser autoridade monetária, ele delegou para o Banco Central as funções que a ele cabia, né? Mas entre essas funções, tinham algumas funções que não eram muito típicas do Banco Central, mas que ele acabou incorporando, certo? Então, o que acontece? Esses empréstimos que são concedidos ao setor privado seriam uma delas, certo? Então, empréstimos ao setor privado, empréstimos ao governo, sendo que quando ele empresta ao governo, ele tanto pode emprestar para o Tesouro Nacional, como ele pode emprestar para outros órgãos do governo. Opa, qualquer acento ali que não tem. Outros órgãos do governo, tá bom? E empréstimos, né, aos bancos. Quando ele empresta aos bancos, o Bacen empresta ao banco, é chamado de redesconto. Além disso, eu vou colocar aqui os títulos públicos federais, que se caracteriza como um ativo. Títulos públicos federais. Tá certo? Então, isso daí vocês têm que saber. Se você não consegue compreender, você vai ter que decorar. Mas vejamos o seguinte: o que eles vão perguntar? Eles vão fazer qualquer tipo de pergunta? Não, eles querem saber, por exemplo, o que é que pode aumentar a base monetária. Então, o que pode fazer essa base aumentar? Bem, a gente sabe que do lado do ativo e do lado do passivo tem que dar exatamente o mesmo valor, né? Então, a soma disso tudo tem que ser igual à soma disso tudo. Então, se eu aumento a base deixando isso tudo aqui constante, então automaticamente eu teria que reduzir o passivo não monetário, certo? Agora, vamos supor que eu aumente a base e esse passivo não monetário ele fosse constante. Então, automaticamente eu teria que elevar alguma coisa aqui dos ativos. Certo? Então, vamos supor que o país adquira mais reservas internacionais. Quando ele adquire mais reservas internacionais, por exemplo, dólar, ele adquiriu mais dólar, né? Ele vai pegar esse dólar de quem? Vai pegar, por exemplo, daqueles exportadores. Quando ele pega esse dólar dos exportadores, ele tem que dar em troca o quê? Real, não é isso? Ele não está roubando, né? Ele está pegando, mas ele tem que converter em real, né? Quando ele converte em real, aumenta a base. Por isso que aumenta as reservas internacionais faz a base aumentar. Quando ele concede, o Banco Central consegue empréstimo para qualquer ente aqui, para qualquer um desses setores aqui, setor privado, setor
do governo, né? Se ele emprestar para qualquer um, quer dizer, os empréstimos estiverem aumentando, considerando tudo mais constante, a base aumenta também, tá certo? Se ele adquire títulos, né? Vamos supor que ele vai comprar títulos públicos federais, vai ficar na sua posse esses títulos públicos, né? Aí o que ele tem que fazer? Tem que aumentar a base para poder pagar esses títulos, tá certo? Então, qualquer coisa que aumente aqui vai levar o aumento da base, caso o passivo não monetário não se altere, tá certo? Então, esse é o balancete do Bacen. Agora, nós vamos fazer o balancete dos bancos comerciais. Esse balancete dos bancos comerciais, vocês não vão precisar decorar, certo? Né? Mas, se vocês quiserem decorar, melhor ainda, certo? Então, vou colocar aqui balancete dos bancos comerciais. De um lado eu vou ter o ativo e de outro eu vou ter o passivo. Então, no lado do passivo, eu vou colocar passivo monetário. E passivo não monetário. Bem, o passivo monetário dos bancos comerciais é a moeda dos bancos comerciais. Qual é a moeda dos bancos comerciais, hein? A moeda dos bancos comerciais é todo o depósito à vista, certo? Os depósitos à vista. Isso que é a moeda, os depósitos à vista. E o passivo não monetário são os depósitos a prazo. Né? Depósito à vista é quando deposita na conta corrente. Depósito a prazo é quando deposita em qualquer conta que não seja conta corrente. É poupança, né? CDB. Isso é um depósito a prazo. Além disso, os bancos comerciais eles podem pedir dinheiro emprestado lá fora. Então, eu vou ter aqui empréstimos externos, que às vezes eles chamam de recursos externos, que é a mesma coisa, tá bom? Empréstimos externos, certo? Então, quando aumentam os empréstimos externos, quer dizer que vai entrar dinheiro aqui, não é isso? Vai entrar dólar aqui. Quando vai entrar dólar aqui, o país tem que trocar esse dólar por real, não é isso? Tem que, quando ele capta esses empréstimos, né? Quando aumentam aqui esses empréstimos externos, isso aqui esses empréstimos vão ser depositados nos bancos comerciais e vão compor o passivo não monetário. Compor o passivo não monetário, tá? Porque eles vão ficar lá rendendo juros, tá certo? Isso aqui são empréstimos também que ele capta, tá bom? Outra coisa também são os recursos próprios e outras exigibilidades, tá bom? Mas nós não vamos nem colocar porque isso eles não perguntam, tá? Então, vamos deixar isso aqui. O que eu vou colocar do lado do ativo? Do lado do ativo, quer dizer que aquilo que pertence aos bancos comerciais, eu vou colocar o encaixe. O que é encaixe? É o recolhimento compulsório, mais recolhimento voluntário, mais o caixa dos bancos. Isso pertence aos bancos, certo? Eles são donos disso, certo? Outra são os empréstimos. Quando ele concede empréstimo, ele passa a ter um direito sobre esse dinheiro. E para quem que ele empresta? Ele empresta tanto para o setor público quanto para o setor privado. Certo? São os empréstimos. Também títulos. Quando ele adquire títulos, ele passa a ter um ativo, que são os títulos públicos e os títulos privados. Certo? Aí tem imobilizado e outras coisas, mas esses são os principais. Então, essa conta dos bancos comerciais, ele pede muito pouco, praticamente não pede, tá certo? Praticamente não pede, tá? Então, o que acontece? Se os depósitos a prazo aumentam, né? Eu sei que o passivo, ele vai ter que ser igual ao ativo, né? Então, o que que pode fazer, por exemplo, esses depósitos à vista aqui, eles já aumentarem? É caso eles concedam mais empréstimos. Então, se ele empresta mais dinheiro, as pessoas vão depositar, né? Então, pode aumentar o depósito à vista. Ou então, se você quiser, pode até aumentar o depósito a prazo também, certo? Mas considerando tudo mais constante, aumentaria o depósito à vista, tá certo? Então,
Quanto mais recolhimento ele tiver, compulsório, recolhimento voluntário, Caixa dos Bancos, que é ativo para ele também, né? Ele tem que ter uma contrapartida também no passivo, tá certo? Se ele adquire títulos, ele precisa pagar por esses títulos. Então, por exemplo, tudo mais constante, o depósito à vista aumentava. Mas o que me interessa aqui não é nem os bancos comerciais, que os bancos comerciais praticamente não caem. Cai muito o Banco Central e o que cai é o balancete do sistema bancário, que é a soma dos bancos do Banco Central e dos bancos comerciais. Então, vamos ver aqui. Balancete do sistema bancário. Certo? Só esqueci de colocar uma coisa aqui, peraí. Aqui eu coloquei depósitos a prazo, né? Que eles recebem, os empréstimos externos que eles captam e um importantíssimo aqui que é o redesconto, tá? O redesconto. Então, vamos voltar nessa tela, redesconto. Certo? Então, o que é esse redesconto mesmo? É o empréstimo que os bancos comerciais fizeram ao Banco Central. Então, eles passam a ter um passivo, uma obrigação com o Banco Central. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou somar o Banco Central com os bancos comerciais. Mas vejamos, o Banco Central, ele tem redesconto, olha, redesconto, que é empréstimos aos outros bancos, ele tem um redesconto no ativo do Bacen. E tem redesconto no passivo dos bancos comerciais. Se eu for somar, eu ia ter redesconto no ativo e no passivo, então eu já posso anular, sem problema, tá certo? Outra coisa também, vocês estão vendo que aqui eu tenho caixa, recolhimento compulsório, recolhimento voluntário e caixa dos bancos comerciais? Se eu voltar aqui, vocês vão ver que os encaixes, eles estão aqui do lado do passivo do Bacen. Então, um está do lado do passivo e o outro está do lado do um está do lado do passivo, o outro está do lado do ativo, não é isso? Então, eles também se anulam. Agora, o resto eu vou somar mesmo. Vamos começar aqui, olha. O que sobrou aqui do passivo do Bacen? Passivo monetário. Sobrou papel, moeda e poder do público, não foi? E o que sobrou aqui dos bancos comerciais? Sobrou depósito à vista. Então, eu vou colocar aqui passivo e ativo. Aí, eu vou colocar passivo monetário. E o passivo não monetário. O passivo monetário que sobrou, o que foi? Lá do Bacen, o que sobrou? Foi papel, moeda em poder do público. E o que sobrou dos bancos comerciais? Sobrou depósito à vista, não foi isso? Mas o que é papel, moeda e poder do público mais depósito à vista? Não são os meios de pagamento M1? Então, M1 é o passivo monetário do sistema bancário. Agora, do sistema não bancário, do passivo não monetário. Aí a gente vai colocar o resto. Vamos pegar lá, ó, para facilitar, ó. Depósito do Tesouro Nacional, empréstimos que ele capta, empréstimos externos, tá? Empréstimos externos que ele capta. Saldo líquido das demais contas. Então, vamos colocar depósito do Tesouro Nacional. Depósito do Tesouro Nacional, empréstimos externos. Às vezes ele coloca recursos externos, tá? Mesma coisa. Empréstimos externos que ele capta. Agora aqui, ó, depósito a prazo. É isso? E tem empréstimos externos ou recursos externos, que aí eu não preciso colocar porque eu já coloquei, tá certo? Agora, do lado do ativo, vamos ver. Do lado do ativo eu tenho as reservas internacionais, os empréstimos, com exceção dos empréstimos aos bancos, e os títulos públicos federais, não é isso? Então, vamos lá. Reservas internacionais. Os empréstimos que ele concede. Para que ele concede empréstimo? Ele concede empréstimo para o Tesouro Nacional, para outros órgãos do governo e para o setor privado. E nos bancos comerciais, ele concede empréstimo para o setor público e privado. Então, eu vou colocar aqui, se eu somar tudo, eu vou colocar empréstimo ao setor público e privado, que aí já abrange tudo, tá? Setor público e privado. Com exceção dos bancos. Aqui não entra os empréstimos que ele concede a bancos, tá bom? Que seria o redesconto, tá? O que mais? Títulos públicos.
títulos, né? Públicos, ó. Aqui eu tenho, ó, títulos públicos federais e aqui eu tenho títulos públicos e privados. Então, o que eu vou colocar aqui? Títulos públicos e privados, porque abrange tudo. Títulos públicos e privados. Certo? Pronto, basicamente isso, tá bom? Então, o que acontece? O que pode fazer M1 aumentar? O que pode fazer os meios de pagamento aumentarem? É, por exemplo, aumentarem as reservas internacionais, ou aumentarem os empréstimos, ou aumentarem a aquisição de títulos, certo? Ou então, se o depósito do Tesouro Nacional diminuir, né? Ou os empréstimos externos diminuírem, ou os depósitos a prazo diminuírem. Porque se o depósito do Tesouro Nacional diminuir, o que significa? O Tesouro Nacional está indo lá e tirando dinheiro. Mas para tirar dinheiro, o Bacen tem que dar, né? Então ele aumenta os meios de pagamento. Tá certo? Então, isso aí é a estrutura do balancete do Bacen e do sistema bancário como um todo, tá bom? A gente vai dar uma paradinha aqui, na próxima aula a gente continua.